no meu coração ela vai continuar, ela vai permanecer. Porque lá na frente, mas hoje eu tenho duas filhas, né? Uma tem 24, outra tem 22, mas elas estão no caminho do Senhor, mas eu já dei direcionamento, ainda dou direcionamento, mas se ela se desviar ou fizer alguma coisa errada por aí, eu tenho plena consciência dessa paz no meu coração que eu dei o direcionamento correto. Então precisamos entender isso, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu ensinei tanto esse meu filho, ele não seguiu o caminho, não fez certo. O importante é que você saiba que o direcionamento você deu, você levou esse direcionamento. Na sequência diz, pais, não irriteis seus filhos. E às vezes, pais levam direcionamentos para os seus filhos que terminam quebrando essa paz dentro do lar. Esse direcionamento que eu falo, direcionamentos de não saber conversar, de violência, de não direcionar de uma forma correta nos preceitos de Deus. Então, Paulo, ele, logo nesse primeiro momento, voltando ao versículo que eu falei, né, desse trabalhar para o Senhor, desse trabalhar com vontade, ele dá esse direcionamento na base familiar. O que é que cada um deve fazer? Ele dá esse direcionamento. Aí eu volto mais um pouco, vou lá para o comecinho, para referenciar justamente essa igreja que eu falei aqui. Que é essa igreja trabalhando, os pastores que passaram lá naquela igreja, né? E eu vou lá para o versículo, capítulo 1, que é quando Paulo ele estava preso, né? E ele manda uma carta aos Colossenses, ele se alegrando, como eu falei para vocês aqui, né? Que a gente se alegra em ver o trabalhar da igreja, o trabalhar dos irmãos que estão levando a palavra de Cristo, né? Aí Paulo ele estava preso, mas como eu falei para vocês, ele serve no coração dele que ele estava em paz. Ele estava em paz. O que estava acontecendo com ele não importava. O que importava é que ele estava feliz dentro da igreja, dentro da cadeia, preso e mandando uma carta para aquela comunidade que já estava com a igreja montada. Porque Paulo, ele passou em Colossenses, passou em Colossos, né? Pregando o Evangelho. E nessa pregação que ele passou, quantas pregações foram feitas lá dentro, né? Quantas sementes foram soltadas lá dentro, lá naquela área lá, e quantas sementes estão sendo soltadas aqui agora. E Paulo, ele passou a Colossos e deixou a palavra lá. E lá os irmãos entenderam de Jesus Cristo e começaram a levar o Evangelho. E aí, quando estava preso, ele ficou sabendo do que estava acontecendo naquele lugar, que as pessoas Mas
Não referencie problemas, não. Porque o problema ele vai aparecer. Vai ter problemas que vai aparecer, mas levem a paz, mudem o cenário. Se é para ter confusão, se é para ter briga, fica caladinho, casais, se puderem brigar, fica calado no outro, depois quando respirar, que estiver tranquilo, conversa com calma. Filho, se tiver de repreender o pai, tenta pensar um pouquinho o que é que vai falar com ele, né? Conversa, senta, conversa, explica, tenta entender o filho. Não deixe que o problema aumente, não deixe que o problema aumente. E sim, traga paz. Vocês percebem o que aconteceu na igreja lá e quando começou a se levar a palavra, o que foi que aconteceu? A igreja ficou em paz. Não sei se vocês perceberam isso, a igreja ficou em paz, a igreja está em paz, a igreja está crescendo, está ficando em paz. Então é necessário que a gente não foque no problema, esqueça o que passou o problema, esqueça o problema. E ele referencia isso aqui, né? Que vocês, por quê? Porque vocês lembraram da palavra que foi pregada, da palavra que foi dita lá, vocês internalizaram isso, né? Estão levando essa palavra. Aí ele fala aqui, ó, vocês o aprenderam, né? Esse Epáfras é justamente o que escutou a palavra quando Paulo estava passando nesse local e ele entendeu a palavra, se converteu e levou esse evangelho e criou uma igreja lá. E Paulo ficou sabendo que essa igreja estava trabalhando ricamente para o Senhor, através desse Epáfras, nosso amado cooperador, que também nos falou do amor de vocês que tem no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. É o que ele, nessa carta, ele referencia que cada um tenha esse entendimento. Para quem eu estou trabalhando? Que foi o primeiro versículo que eu li aqui, né? Para quem eu estou trabalhando? Foi no capítulo 3. Precisamos entender que cada obra que é feita, cada louvor, cada trabalho que é feito, façam de coração para o Senhor, porque esse trabalho que é feito, a gente não tem como mensurar, não tem como pagar o que Jesus Cristo fez por nós. Então esse trabalho é necessário que seja feito justamente da forma que a gente vê para ser feito. Eu vejo, eu observo o trabalho que se mostra sendo feito. E possamos entender que não faça esse trabalho como moeda de troca. É preciso entender isso. Eu vou fazer o trabalho da SHB porque eu preciso ser abençoado no meu trabalho. Eu preciso vir louvar porque eu preciso ganhar mais dinheiro, que não seja por moeda de troca. Eu preciso entender que minha doação não é só dinheiro, a minha doação é minha vida para Cristo. Eu preciso entender isso, que a minha doação, mesmo que seja em dinheiro, que eu quando vim colocar aqui esse valor, eu venho doar de coração. É preciso entender isso. Porque a partir do momento que eu entendo que eu estou livre, doando por moeda de troca, porque eu quero fazer isso, porque eu preciso ser abençoado,
Isso aí, meus irmãos, eu peço a vocês, se vocês, cada um de vocês sentir esse desejo no coração, esse pensamento no coração, dê uma parada e olhe a Cristo para tirar isso do coração. Que façam com o desejo do coração, trabalho para o Senhor. Que as recompensas elas vão vir, que você não nem perceber. Não vão perceber. E é o que eu tenho visto esse trabalho dessa igreja. Eu referenciei esse primeiro capítulo de Colossenses e eu vi esses versículos aqui nessa igreja. Eu vi esses versículos. Eu fiquei vendo essa igreja. Fiquei vendo essa igreja. Né? Situações que o pessoal trabalhando com essa vontade, esse amor, essa dedicação, de querer que o Evangelho seja levado às pessoas. Né? E foi o que aconteceu aqui nessa cidade, nesse local aqui. Ó. E aqui nesse local, né, que pode acontecer ainda, né? De tantas pessoas que podem conhecer Jesus Cristo ainda. Né? E foi o que aconteceu nessa cidade. Paulo, bem antes, ele passou nessa cidade e deixou essa palavra. Né? Então a gente precisa, irmãos, entender que esse trabalho ele precisa ser feito de coração, conforme eu falei no primeiro versículo que a gente leu, que eu vou repetir para que os irmãos não esqueçam dele. Eu vou repetir. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Aí o 24 diz assim: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. A gente vem, se arruma, se fica, bota uma roupa bonita, vem para a igreja, mas é para o louvor, é para Cristo. É para Cristo. É só para Ele. Precisamos entender isso. E a gente, irmãos, esse trabalho, como eu falei aqui, ó, todo o que fizerem, façam de todo o coração. Não vá fazer com. Se tiverem fazer, um exemplo,